senhoras e senhores, o nosso boa tarde. Falando com o Whindersson aqui hoje excepcionalmente, nós estamos num horário alternativo, né? Então, o nosso horário tradicional é às 17 horas, mas hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer um pouco mais cedo. Mas eu quero começar desde já agradecendo a presença do pessoal aqui ao vivo aqui com a gente. E estava conversando com ele, vou deixar o link, o pessoal assistir, quem tradicionalmente assiste às 19 horas, vai poder ver no YouTube, a gente está gravando, então facilita para todo mundo. Diálogos Logísticos é um evento da coordenação do curso de Tecnologia e Logística do Instituto Federal do Acre. É um evento, uma ideia de evento que surgiu durante a pandemia para tentar aproximar, né, os alunos, manter um vínculo com os nossos alunos durante esse momento que a gente estávamos com aula, né, na verdade, e a gente então costuma convidar pessoas para falar sobre temas da logística e para contribuir um pouquinho com a formação dos nossos alunos, com o crescimento dos nossos alunos. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo o Whindersson Araújo, que é conselheiro lá do Conselho Regional de Administração, e o tema da semana é a logística no setor público. Whindersson, a gente sempre começa o nosso Diálogos Logísticos pedindo para o nosso convidado se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho aí da sua história, conta para o pessoal quem é o Whindersson. Boa tarde. Boa tarde César, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Então, meu nome é Whindersson Machado Araújo, eu sou servidor público da Câmara Municipal de Rio Branco também, além de conselheiro, né, pelo Conselho Regional de Administração do Acre, e atualmente também sou diretor do Conselho Regional de Administração. Mas o tema hoje, a gente vai falar hoje de logística, né, e aqui dentro do setor público. Bom, um pouco antes de entrar no assunto em si, foi pedido a questão de explicar um pouco sobre a nossa trajetória, né? Eu venho da administração, em 2011, em 2011, e depois eu formei, eu comecei a exercer a mesmo praticamente agora em 2007, 2011, peraí. Só fazer o link aqui, que eu 2017, é isso. 2017. Eu entrei na Câmara Municipal de Rio Branco, né, como especialista em administração, e lá, dentro da Câmara Municipal de Rio Branco, o administrador, ele já entra focado em processos de gestão de contratos, em aquisições. Né? Isso praticamente todos os administradores aí que são especialistas, quando eles entram no serviço público, são focados nessas áreas, não sei que seja alguma outra atividade específica, né, na área de planejamento também, né, na coordenação. Então, são atividades que praticamente vêm para nós como profissionais, né? E assim, dentro do serviço público, eu estou há 3 anos, eu já fiz a gestão de contratos de locação de imóveis, eu realmente estou cuidando mais da parte de coordenação dessas contratações, né? Eu já passei pelo setor de recursos humanos, já passei pela parte de protocolo, patrimônio, mas atualmente estou na coordenação dessas contratações da Câmara Municipal, e isso hoje é uma atividade que ela exige muito do profissional da parte de pesquisa de preços, da parte de organização de processos, da parte e a logística em si nessa área é justamente você entender o mercado, né, e como que aquele produto em si vai atender a necessidade, né, do órgão em si. E isso você pode replicar em qualquer outro órgão público, né? Então, assim, a minha carreira dentro do serviço público foi mais nesse sentido. Todo órgão público em si, ele tem suas aquisições, e no setor público a gente tem uma diferenciação em relação ao setor privado. Enquanto no setor privado você pode adquirir diretamente com o fornecedor, no serviço público você está sempre embasado pelo direito administrativo.
ele é a base de todo o processo de contratação. A lei de licitações de contratos, a lei 8.666, né, de 93, e toda a regulamentação relativa a cada objeto que você vai adquirir. Então, se você vai adquirir, por exemplo, equipamentos de informática, você vai ter uma legislação específica ali para equipamentos de informática, onde o prazo, por exemplo, de prorrogação dos contratos vai até 48 meses, quando se trata de um tipo de serviço continuado, né? Agora, quando é aquisição, a gente tem toda uma especificação ali daqueles produtos, porque eles têm redução de IPI, então tem toda uma legislação envolvida nessa aquisição, e para cada um você vai ter uma legislação específica. Então, esse direito administrativo é a base, é o fundamento, né, que você se baseia para sempre quando você vai fazer uma aquisição. Você deve entender isso para que você possa adquirir esse produto no mercado para um órgão público, né? E, além disso, a gente tem direito processual, né, um pouco aí direito civil, na verdade, na hora de montar esses processos administrativos. Então, esse processo de logística no serviço público, ele acontece mais dessa maneira, né? A gente é aí que o administrador ele pode ter o diferencial, né? Tanto o administrador quanto o profissional de logística, né, especialista em logística, tecnólogo, técnico em logística, onde ele vai mapear toda essa cadeia, né, desde a necessidade até a entrega realmente do produto, e vai conseguir realmente atender a necessidade da melhor maneira possível, né, conseguindo fazer uma contratação com base na legislação vigente e da maneira mais efetiva possível, né, para atender aquele órgão público. E é legal, Whindersson, aproveitando sua presença como conselheiro aqui do CRA, eu acho que é importante lembrar, né, todos que estão nos ouvindo aqui, que a logística é uma atividade, é uma função específica para profissionais da administração, né? Sim, sim. Enquanto diretor de fiscalização, eu não posso deixar de falar sobre a obrigatoriedade do registro, né? Esses profissionais da área de logística, eles são profissionais da administração. Então, é obrigatório o seu registro na administração, né, para você exercer a profissão em si, senão você vai ter um curso de formação em si, mas não vai poder atuar profissionalmente. O que torna você o profissional é um registro legal, assim como qualquer outra profissão regulamentada, que é o caso, por exemplo, da medicina, de direito, né, engenharias. Então, a gente tem nosso CRA, né, que faz esse registro e realmente torna você um profissional da área de administração, de um tecnólogo em logística. É assim que você se torna um profissional na área. E para isso, né, hoje a gente, dentro do serviço público, eu tenho a oportunidade de, quando eu comento sobre esse assunto, o administrador e na área de logística, por exemplo, é muito carente, né? Então a gente tem a necessidade diversa no serviço público nessa área de logística. Você pode pensar em várias cadeias aí de entrega de serviços à sociedade, né, que passam pela aquisição de produto, que passam, por exemplo, para pensar, por exemplo, qual é o valor que você vai agregar para o cidadão ali, né, e tem muita carência desse profissional aqui, né? A gente não vai ter, às vezes, falta muitos concursos na área de administração e logística específico. Só que o que não impede de um profissional que é formado nessa área poder atuar dentro dessa área, por exemplo, dentro do órgão público, né? Trazer para si, não, eu me formei em logística, é uma área que eu gosto, é uma área que eu me identifico, eu vou lá e começo a utilizar essas ferramentas que eu ganhei na faculdade para poder aplicar na prática aquilo que eu aprendi dentro do serviço público. E a gente só tem a ganhar nisso, né? Aí você vê, por exemplo, a parte de pesquisa de preços, ela tem muita coisa de marketing também, não só da área de logística em si, mas você entender o mercado, você tentar apresentar uma solução que realmente se adeque àquela situação dentro de um contexto onde você tem uma certa concorrência e entender como que essa concorrência funciona. Isso também é um pouco de marketing, né? É uma área que ela é bem dinâmica, né? Essa área de aquisições, né, no caso. E não só aquisições, a gente também tem a parte da distribuição, entrega, né? A gente tem muita coisa dentro dessa área, né? E aí, para quem é formado na área, que quer exercer a profissão, tem muita coisa para fazer aqui no serviço público, né? A gente
precisa e depende aí desses profissionais para que possam entregar um serviço de qualidade para a sociedade. E é importante essa sua fala, porque é uma das coisas que a gente sempre bate na tecla com os nossos alunos, que é a questão que a logística ela é muito mais abrangente do que apenas e tão somente o tradicional, né, que é indústria e comércio, né? Muita gente fala em logística, você pensa em indústria, pensa em comércio, mas eu sempre tento conscientizar os alunos da importância da logística em todas as atividades, em todas as áreas de gestão e negócios, e essa sua fala em relação ao serviço público eu acho fundamental. Nós já conversamos, né, várias vezes sobre isso, e eu sempre comento com você a questão de como um profissional de logística não poderia ajudar uma secretaria de saúde, seja municipal, seja estadual, ou uma secretaria da educação estadual, municipal, em relação, por exemplo, à merenda escolar, o quanto um profissional, né, com conhecimento logístico não poderia contribuir, não poderia auxiliar, ajudar. Eu até comentei com os alunos, né, a tratar melhor o meu, seu, nosso dinheiro, né, que afinal de contas é o nosso dinheiro que é tratado ali, né? Exato. A gente tem, né, dentro do serviço público, a gente tem 3 áreas principais de entrega da sociedade, que é a parte de segurança, né, que aí entra a questão de polícia e tudo, a parte de saúde, como você bem colocou, e a parte de educação. E todas essas 3 áreas, além da parte de apoio administrativo em si, que é o suporte, a base aí para que as outras também funcionem, né? Então, assim, nessas 3 áreas principais, a gente pode pensar em várias entregas. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a questão da saúde. Você falou sobre a questão dos medicamentos, né? A gente tem aqui e inclusive pode ser feito de uma maneira muito técnica essa área. Vamos pensar aqui sobre o creme, que aqui hoje em Rio Branco, né? Aliás, no estado, que você diz que ele é estadual, o creme, ele lida com medicamentos que são específicos para doenças que você não encontra, por exemplo, a medicação lá no postinho de saúde, né? E aí, esses medicamentos, eles têm um planejamento para que eles possam acontecer. Qual que é a frequência de ocorrências dessas doenças, por exemplo, numa população X, por exemplo? Então, a gente vai pensar nisso e vai trazer uma solução para aquela doença, já pensando na medicação dela. Vamos supor, se a demanda é tanto e aqui está acontecendo tanto, então vamos atender essa demanda com antecedência, para que não falte o medicamento, por exemplo. Aí a gente entra na questão de orçamento, né? E assim, esse orçamento para a saúde, ele vai ser, vamos dizer assim, ele nunca vai ser atender 100%. Você vai ter que pensar em outras soluções para que essas pessoas que dependem dessa medicação, por exemplo, não dependam única e exclusivamente do SUS. Você pode pensar também em apoios ali que você pode fazer com o setor privado para fornecer esse medicamento com desconto. Então, são soluções que você pensa quando você traz a logística para dentro do negócio em si, dessa cadeia que é a saúde. Né? Aí vamos falar sobre o postinho de saúde ali, que é o medicamento para a grande maioria da população. Ali você pode aplicar tranquilamente uma curva ABC, né? Entender qual que é o medicamento que mais sai, para você sempre manter em estoque, né? A questão de centros de distribuição, entender como é que funciona a questão de acondicionamento, disso que é muito importante, essa parte de medicamento, você ter um acondicionamento adequado para que você não perca a eficácia, né, do medicamento. Né? Vamos pensar agora, sair um pouco da área de saúde, vamos para a área de educação. Você tem a questão da merenda escolar, que você comentou de uma oportunidade que a gente teve, né, sobre essa questão da falta dessa merenda escolar. Qual é o problema que pode ocasionar, por exemplo, ali naquela comunidade? Vamos pensar na comunidade carente, que a maioria, uma parte dos alunos vai para a escola justamente porque está pensando ali na merenda em si, né? Ou, às vezes é a única refeição que eles têm, e aí você falta essa merenda escolar, você vai ter um problema sério para ali com aquela comunidade, né? E que às vezes é a única fonte de alimentação que aquela criança vai ter saudável durante o dia, né? Então, assim, é uma coisa que você pode trazer também, e sempre quando você pensa nessas atividades públicas, né, no serviço público, você pensa no interesse público, na verdade, você pensa no atendimento à sociedade, né, e quando você pensa que o consumidor final, que
cidadão-cliente, que é o paradigma hoje do serviço público, né, do paradigma gerencialista, o cidadão-cliente, ele é esse aluno que está indo para a escola dependendo dessa merenda escolar. É aquela pessoa que está ali dependendo, por exemplo, daquele medicamento, que é uma doença específica, ou então está indo no postinho de saúde. Então, quando você pensa em soluções para esse cidadão-cliente, você tem toda sorte de ideias aí de logística que você pode aplicar, né? Para a área de segurança é a mesma situação, né? Da questão de municiamento dos policiais, a questão de datas de vencimento dessas munições e de equipamentos de segurança que eles têm. Então, em cada uma área dessa, você vai pensar em soluções que possam atender esse cliente final, no caso, né? No caso da segurança, aí você vai trazer um benefício indireto à sociedade, porque quando você tem uma segurança melhor paramentada, você vai ter um atendimento melhor dessa população. Então, assim, mas que não deixa de ser um benefício que você vai trazer também para a população, né? Então, você pode pensar no interesse público em todas essas diversas áreas. E, no fundo, a administração em si, né, que é uma atividade meio ali do Estado, falando sobre a questão de almoxarifado, que é o material de expediente padrão, né, aquele material de consumo que você sempre vai estar utilizando, que você sempre vai ter que fazer esse pedido, né, e todo ano é feito. Então, por que não, por exemplo, pegar iniciativas como é o caso do governo federal, quando ele fala do almoxarifado virtual nacional, onde você tem uma compra única que acontece durante o ano, registra-se os preços, né, faz por sistema de preços, registra-se os preços, faz as aquisições programadas conforme a necessidade de cada órgão, né? E aí você tem uma certa demanda que você vai gerenciar ali ao longo do ano, e aí você tem uma certa quantidade de estoque para que você possa fazer esse gerenciamento aí com tranquilidade ao longo do ano também. Então, é uma outra possibilidade de aplicação na atividade meio. Então, você vê que para cada eixo de atuação do Estado, você vai poder exercer ou aplicar uma competência nessa área de logística, né? Isso é bacana dessa profissão do logístico, né? É logístico, César? Me corrija se eu estiver errado. Não, profissional que atua nessa temos o tecnólogo em logística, né? Que é o curso superior do Parque à Noite, e temos alunos aqui do bacharelado de administração também que estão nos acompanhando. Eu achei bem interessante. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas você tocou no assunto agora. É interessante isso, essa questão de perceber o cidadão como cliente. Nós estamos falando aqui de uma aplicação muito mais efetiva das ferramentas da gestão no setor público, né? Sim, sim. No caso aí, o paradigma cidadão-cliente, ele vem para vencer aquela ideia burocrática, que o Estado em si ele deve ser, ele monta aqueles meios para que o cidadão, por exemplo, existe uma parte histórica nessa situação, que é o princípio da boa-fé, né? A burocracia em si, ela veio para vencer o modelo patrimonialista, que o Estado fazia os interesses ali do monarca em si, né, da pessoa que comandava. Vencido esse modelo, aí a gente passa para o modelo burocrático. Só que, ao mesmo tempo, você cria mecanismos de empecilhos que acabam impedindo, inclusive, os negócios, né, que acontecem, impedindo, às vezes, a sociedade de ter acesso a um certo direito. E aí você tem os vícios da burocracia em si. Para vencer os vícios da burocracia, tenta-se trazer ali da iniciativa privada o modelo gerencialista, é onde você pensa no cidadão-cliente. E assim, hoje, modelos convivem em alguns determinados cenários, você vê que eles convivem harmoniosamente. Por exemplo, o caso aqui que eu comentei da questão do direito administrativo e do direito civil, que é aplicado dentro desses processos, é um pouco da burocracia em si. Você tem que ter processo. Não tem como você fazer uma licitação, você provar, por exemplo, para a sociedade que aquele processo está, vamos supor, está legal, que você garantiu a todo mundo o acesso àquela determinada oferta ali, porque vamos falar aqui em valores, vamos dizer assim, serviço de terceirização de mão de obra, né, que às vezes um contrato, por exemplo, de milhões ali, e aí você
faz esse estudo para que você possa fazer essa publicação do edital, né? E será que você garantiu acesso a todo mundo a esse certame licitatório? Quem vai garantir isso aí é a lei, né? E a lei ele tem seus procedimentos que você deve cumprir para que isso aconteça. Então é um pouco da burocracia. Você tem os dois modelos convivendo ali harmoniosamente. Mas o enfoque não é o burocrático, o enfoque é o cidadão cliente, o enfoque é o serviço final que vai ser prestado à sociedade. Né? No caso ali do meu órgão que eu trabalho, a Câmara Municipal de Rio Branco, o enfoque seria o serviço legislativo, né? Que deve ser prestado por meio dos vereadores. Aí a gente faz o apoio nesse sentido para que a máquina trabalhe para que o vereador faça a vereança e tal. E cada órgão vai ter sua finalidade. Mas o Estado, de uma maneira geral, ele sempre o enfoque vai ser o interesse público e é o cidadão cliente aí no paradigma moderno. E é legal a sua abordagem foi interessante. Nós temos aqui com a gente alunos do primeiro período de administração, estão estudando exatamente a teoria burocrática, ali, a teoria clássica, né? A escola clássica da administração, estão estudando a teoria burocrática, Max Weber. Eu até comentei outro dia com eles que é incrível, né, que Max Weber, lá na década de 20, já falava da importância de você trocar o gestor proprietário pelo gestor profissional, né, para fazer com que os negócios cresçam, os negócios se desenvolvam. E é incrível você observar que até hoje, quer dizer, 120 anos depois, 100 anos depois, nós termos a quantidade de empresas familiares que a gente tem no Acre, por exemplo. O problema é no Brasil todo, mas no Acre, principalmente, é um problema. Sim. É uma coisa que você trazendo ali para a realidade, né, local, essa questão do empreendimento familiar é muito comum. A gente, falando do mercado privado um pouco, né, isso eu, por exemplo, eu vim do empreendimento familiar. Meus pais, eles eram... meu pai não teve formação na área, né, montou um negócio dele, inclusive. Eu me capacitei, eu me formei, mas eu não estou atuando com ele hoje, né? E hoje ele não tem alguém profissional da área, por exemplo. Ele pensa que essa questão desse pensamento sobre o profissional em si, isso também é ligado um pouco à questão da política interna de cada empresa. Eles veem muita resistência em relação à confiança dessas pessoas que eles estão delegando. É engraçado isso aí que você comentou, porque assim, você passa por uma geração que pensa na educação como sendo fonte, né? Não, assim, a educação é prioridade, tudo. Mas na hora de ceder o lugar a um profissional, alguém que é da área, que teve uma educação adequada para aquela determinada área, você vê uma certa resistência ali, porque às vezes falta experiência. Você fica sempre nessa balança aí que é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Eu queria falar um pouco, César, se você me permitir, um pouco sobre essas iniciativas do governo federal, né, e um pouco também sobre umas ideias que a gente pode apresentar aqui para o pessoal que está... Vou te perguntar, começa falando então pelo governo federal e aí eu te pergunto do projeto, então. Tá ótimo. Bom, assim, a gente pensando aqui em logística, às vezes, vamos supor, se você não tem a ideia em si, se você não está pensando num diagnóstico ali amplo em relação a essa situação, vamos tentar aplicar um modelo daquilo que já acontece na administração pública, né? Então, se você acessa hoje aqui, eu vou pedir para participar aqui da reunião, para apresentar, só para apresentar a minha tela aqui, não sei se é possível. Deixa eu ver aqui, César. Eu vou pegar aqui a pesquisa que eu fiz, né? Você está conseguindo me ouvir com tranquilidade aí? Tá apresentando.
Certo. Não, então, assim, pesquisa simples em relação a isso, né? Eu peguei um aqui da Secretaria de Estado, não sei se vai... Deixa eu ver aqui... acho que ele está aparecendo só uma das guias, né? Esse de transporte sustentável aqui da Secretaria de Logística e Transporte, ele vai pegar áreas ali de entrega, por exemplo, vamos supor aqui de limpeza urbana, né, e pensar no retorno desses dejetos para como que isso está voltando para a natureza. Então, é também uma área logística que está acontecendo. Aqui em Rio Branco, a gente tem também uma iniciativa nesse sentido, né? Que como se fosse um parque, vamos dizer assim, onde é feito o aproveitamento dos resíduos sólidos aqui. Estou tentando lembrar o nome do local hoje, mas me falha a memória aqui. Ele está ficando hoje na 364, e é uma iniciativa muito bacana, porque ele está trazendo também os resíduos sólidos para lá, para fazer esse processamento. Eu acredito que é esse o nome, Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos. E vai fazer esse como se fosse esse reprocessamento dessa matéria para poder voltar para a sociedade, né? Deixa eu ver se eu pego outro aqui, que é o da do Governo Federal. Cadernos de Logística do Ministério do Planejamento. Ok. Vamos lá. Então, aqui você também tem, aqui no Governo Federal, aqui entrando pelo portal de compras, né, do Governo Federal, os cadernos de logística. Olha só o que ele fala aqui sobre a atividade logística, qual é o entendimento do Governo Federal sobre a logística ali para ele, né? Que são guias de orientação sobre as leis e regulamentos normativos e procedimentos administrativos referentes a licitações públicas do âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional. Ou seja, ele puxa a logística como sendo o processo de aquisição. E aí ele vai ter, dentro desse processo de aquisição, também o processo de execução, no caso aqui das sanções administrativas, que é depois que a contratação acontece, né? A conta vinculada, que é utilizada aqui no serviço de terceirização de mão de obra, questão do fato gerador, que é outra forma de gerenciar esse contrato, serviços de transporte, de vigilância, também na área de terceirização de mão de obra, e limpeza e conservação. O RDC é aquelas grandes estações de grande vulto aí que aconteceram, por exemplo, na época. Ele foi criado para pensar aqui nas Olimpíadas, né? Essas estações. Eles investem algumas fases do processo e tem um caderno de logística lá do governo federal para poder auxiliar nessa situação também. E tem ali a parte de pesquisa de preço para poder auxiliar. Então, essa visão de logística do governo federal é pensando no processo de aquisição, né? É uma iniciativa deles em relação ao uso que a gente tem de ideia de logística no serviço público, mas como a gente já comentou logo no começo da apresentação, é possível pensar em várias soluções de logística aí para a área pública, né? E essa do governo federal é uma delas, né? Vamos pegar aqui outra, que é o almoxarifado virtual nacional. Certo, só um minuto, pronto. Bom, então, o almoxarifado virtual nacional é uma central de compras. É aquilo lá que eu cheguei a abordar um pouco sobre esse assunto. Você pega essas compras que são feitas, né, para material de consumo em todos os órgãos, e você pensa em uma iniciativa central que vai atender todos esses órgãos. Por que iniciativa central? É bem sabido aí pelos profissionais da área que a economia que acontece quando a gente adquire, por exemplo, 100 unidades de um determinado produto, dependendo do que for, para 1.000, para 10.000 unidades daquele produto, você tem a chamada economia de escala. Então, quando isso acontece, você tem economia para a máquina pública inteira, né? É nisso que pensa
quando o governo federal, quando ele lança essa iniciativa do almoxarifado virtual nacional. E aí você tem um almoxarifado, né, virtual, porque ele pensa em todo o material de consumo, né, daí o nome é almoxarifado, virtual porque ele é praticamente, ele é um sistema de preço. Só que ele tem esse diferencial de você, enquanto órgão, por exemplo, ao invés de fazer todo o processo licitatório, ter que perder tempo com isso dentro do seu órgão, você simplesmente faz a aquisição diretamente ali naquele registro de preço deles, naquele sistema do almoxarifado virtual nacional, né? Então, assim, é uma iniciativa que é possível fazer, por exemplo, o benchmark, que é trazer isso para a realidade local. Essas outras que a gente pensou também é possível trazer. Então, se faltam as ideias para poder aplicar no serviço público, né, já tem gente aplicando ideias de logística no serviço público e já tem gente trazendo esse conhecimento para a realidade, né, dos órgãos públicos hoje. Essa, por exemplo, do almoxarifado virtual nacional, é uma iniciativa aí de economia, pensando principalmente nas atividades meio, né? Mas tem as outras atividades que é possível pensar também. Então, você trazendo, por exemplo, esse daqui, e aí eu pergunto, César, se eu posso já falar sobre o projeto, que a gente está com a iniciativa aí. Então, vamos lá. O Whindersson está encabeçando um projeto que eu considero extremamente interessante e importante para visando levar um pouco das ferramentas e dos conceitos de logística para os órgãos municipais e estaduais. Lembrando que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas aí dos participantes. Então vamos lá, Whindersson, conta para a gente o que é esse projeto, qual que é a ideia básica desse projeto, para o pessoal entender. Vamos lá, então. Como eu comentei sobre essa questão do almoxarifado virtual, na verdade foi uma ideia isso aí que eu tive, né, só sobre o benchmark do almoxarifado virtual. E aí, conversando com você recentemente sobre essa situação, a gente, naquele diálogo, né, conversando sobre as possibilidades que a gente tem de logística dentro do serviço público, a gente pensou, não, e por que não, ao invés de fazer uma coisa só para a área de almoxarifado, por que não abranger todo o órgão público em si? Por que não abranger todo aquele ente público, todas as atividades de logística nessa área, né? Então, tá, beleza. Isso é interessante, mas como que a gente vai fazer? A gente pode utilizar, por exemplo, os profissionais da área, né, os estudantes da área que ainda não são formados, mas que estão procurando a sua formação, que estão procurando a especialização, que possam ter serviço de diagnóstico para ajudar nesse benchmark, para trazer o que você tem de iniciativa do nacional, né, sentido de logística para... Desculpa te interromper, é que está cortando o seu microfone. Eu não sei se seria melhor você tirar o microfone ou eu não sei se ele está com mau contato, enfim. Não, ele é Bluetooth, mas deixa eu ver se não é a bateria. Dá só um minuto. Melhorou. Tem erro. Não, eu vou desligar um pouquinho, aí eu só... Obrigado. E sem microfone, tá tranquilo? Você consegue me ouvir com tranquilidade? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou voltando lá para esse programa, né? Então, veio dessa conversa que a gente teve recentemente, e ao invés de pegar só o benchmark e tentar trazer essa iniciativa para cá, do almoxarifado virtual nacional, que era a minha ideia inicial, por que não pensar nas outras atividades de logística que o setor público tem, como a gente já conversou aqui nessa live. Então, pensando nisso, quem é que vai fazer isso? É o profissional de logística. Vamos pensar, então, naqueles profissionais que ainda não têm, que estão se formando agora e precisam de montar esse estágio. Então, vamos unir todas essas coisas, surgiu aí o programa. É nisso que a gente está apoiando esse programa. É pensar nesses profissionais lá dentro do órgão público, e tendo essa experiência com o serviço público em si, e podendo fazer uma entrega para o serviço público, que é a atividade logística, mostrando, por exemplo,
para o serviço público, como que aquelas atividades ali têm a ver com a logística e o que pode ser melhorado, por exemplo. Né? Aí tem a atividade diagnóstica, que é o primeiro projeto. Né? A atividade diagnóstica pode acontecer em qualquer área de atuação do Estado, como das três aí no caso, saúde e educação, né? E a área meio. Então, essa atividade diagnóstica acontecendo em qualquer uma delas, a gente vai pensar a partir daí nas soluções, né? Vão adotar a solução que já existe, ao invés de reinventar, né? Pode ser, vamos pegar uma solução que é local, que atende aqui a necessidade local, vamos, entendeu? Então, essa é a ideia. É pensar no serviço público, o objeto de estudo aí seria o serviço público, né, em si, e o objeto de trabalho desse pessoal para que eles possam se profissionalizar dentro do serviço público e conhecer um pouco sobre o serviço público em si, né? Então, assim, é uma via de mão dupla aí para todo mundo, né? Para o CRA, no caso, que eu, como conselheiro, enquanto conselheiro e diretor aqui de fiscalização, hoje a gente tem a obrigatoriedade do estágio ser supervisionada por um profissional de administração. Então, a gente hoje tem dentro da área dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, no caso de Rio Branco, né, a gente tem profissionais da área de administração. É uma situação de conversar, colocar eles para fazer essa supervisão e ter todo um apoio aí para esse estudante, para que ele possa atuar e ter uma formação dentro da área de logística sem ter o desvio, né, e sem ter e pensando realmente na entrega que ele vai fazer para a sociedade, né. E isso é bem legal. Esse programa a gente está em fase ainda de apoio, né? Está buscando apoio para poder pegar com a prefeitura, né? E fechar os termos de parceria ainda. Mas é uma iniciativa aí que a gente está tomando à frente, né? Eu e César. E possivelmente a gente vai conseguir alguma coisa, talvez não nesse ano, se não conseguir até o final do ano, mas no início do ano que vem. Mas a ideia é, pelo menos até o final dessa gestão, a gente ter o termo de parceria fechado. Então, é uma coisa aí que vai ser muito bacana para vocês que são estudantes. A gente pode pensar em diversas oportunidades de estágio aí dentro do serviço público. Então, seria interessante para o órgão público, porque vai receber profissionais em formação, mas que já tem um conhecimento teórico, pelo menos, ou já tem conhecimento das ferramentas, e vai ser bom para o estudante, porque ele vai ter a oportunidade de fazer o estágio e colocar em prática no órgão público aquilo que ele aprende em sala de aula. Seria essa a ideia básica, né? Exatamente. E para o órgão público, ele vai ter essa possibilidade de aplicar a logística, de entender como que aquele processo pode melhorar, onde ele pode economizar dentro daquele processo de produtivo, ou então daquele processo de trabalho em si, né? E no caso do CRA, a gente tem também a contrapartida do CRA, que é a questão da supervisão de estágio em si, e a possibilidade desse profissional, assim que ele se forma, né? Porque, como eu já havia dito, você não é profissional se você não tiver o registro profissional. Assim que ele se formar, ele ter a consciência de que você pode exercer a profissão. Você pode ser um profissional da área de logística, e para isso o CRA está aí. Não, e eu acho que todo mundo ganha, né? Quer dizer, o aluno ganha com a experiência que ele vai ter de um estágio ali, a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprende é extremamente importante e interessante para a formação profissional, e ele, quer queira, quer não, está ganhando experiência profissional, né? Porque ele vai ter o certificado ali, vai ter a comprovação desse estágio, que já conta como experiência profissional importante, né? Principalmente no mercado de trabalho, que exige não só o técnico. Pode falar. Fora o currículo que ele pode acrescentar, né? Vamos, assim, a gente não pode ser estanque no sentido de pensar assim, olha, eu vou entrar ali porque é só uma oportunidade de estágio que a gente que eu ganhei, por exemplo. Né? Mas não, cara, se você puder dar uma solução que pode ajudar a melhorar aquele processo ali da gestão e realmente pode apresentar uma solução que vai ser efetiva, por que não? Né? A gente está aqui para isso, para poder justamente buscar essas soluções. E olha, essa pessoa, por exemplo, que deu uma solução que foi útil ali para aquele órgão, sempre eles vão lembrar do nome daquele profissional ali daquela área. Ele já está formando ali praticamente a networking dele também. Então, assim, profissionalmente, né?
Já entrando na profissão de cabeça, de cabeça. É um belo pontapé inicial para um belo pontapé inicial para a carreira, né? Sem sombra de dúvida. Vamos abrir para as perguntas, então. Eu imagino que tenha pessoal aí com curiosidade a respeito não só do projeto, mas enfim, da perguntas. Daqui eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, César. Então, se tiver algum, você vai me avisando aí. Perguntas? O pessoal é tímido, tá, o Whindersson? Já adianto desde já que... Mas, tá me ouvindo? Não tem problema em passar, por exemplo, o meu... Opa, Elias, tá? Opa, vai lá, Elias, manda. Eu achei muito interessante esse projeto de vocês, porque é o seguinte, o nosso serviço público, somente municipal, ele tem uma demanda muito grande por serviços logísticos. Por exemplo, eu já trabalhei na prefeitura municipal alguns anos atrás, e a grande dificuldade, principalmente na área da saúde e da assistência social, que era a minha área, e da educação, era o problema principal mesmo envolvia a logística, que era a questão de armazenagem e distribuição. Você imagina que quando falta um medicamento num posto de saúde, nem sempre a falha é da pessoa que está lá na de saúde distribuindo esse medicamento. Muitas vezes o problema está no setor de regulação, no estoque. Por quê? Porque é muito medicamento, eu falo isso por experiência também, que a minha esposa trabalha na saúde, ele chega já com prazo de validade vencido no posto de saúde. Então, eu acho muito importante, e principalmente ganha o serviço público. Por quê? Porque vai ter um profissional da área trabalhando, usando todas as ferramentas e métodos necessários para o desenvolvimento do trabalho, e ganha o profissional que está se formando, porque poucas pessoas, falo também por vários colegas, né, que graças a Deus, estou me formando agora em logística, e tem muitos colegas que eles não trabalham com logística diretamente, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar no Correio, né, e trabalhar com logística, mas muitas pessoas não conseguem ganhar essa experiência com logística e muitas vezes não conseguem se inserir no mercado de trabalho diretamente, porque não tem essa experiência. Então, esse estágio direto com o serviço público municipal, na minha opinião, é fantástico, né? E aí a gente tem que ver quais são os mecanismos, o que é necessário para que haja essa implementação. Eu gostaria de perguntar para você, Whindersson, sobre esse projeto que vocês têm implementado, qual é a garantia, ou o que está sendo feito, quais os trâmites que estão sendo feitos para que ele seja implementado no serviço público municipal? Perfeito, Elias. Olha, a gente tem esse projeto, inicialmente ele está sendo apresentado a nível de CRA e a nível de IFAC. A gente está no embrião dele, assim, ele ainda está no berço, vamos dizer assim. Ele vai sair já tem um pouco, já foi levantada essa possibilidade de fazer esse projeto uma vez só com a prefeita, né? E a gente ainda estava faltando apresentar algo, e esse algo é esse programa que a gente está montando, né? E provavelmente para mês que vem, a minha ideia é ir lá na prefeitura, apresentar esse projeto para fechar o termo de parceria e a gente ter também o apoio daquelas instituições, no caso o IEL ou o CIE, né? Ou então diretamente pelo IFAC, vou ver direitinho como é que vai funcionar o operacional, mas a ideia é pegar esses estágios que a gente já tem, essas vagas de estágio, e alocar esses profissionais da logística do IFAC aí dentro da prefeitura, no caso. Você ainda está na prefeitura? Ainda está na área de saúde ou não? Não, eu estou no Correio agora. Você está no Correio. 7 anos que eu estou no Correio, mas eu trabalhava na prefeitura e eu percebia muito isso, sabe? Ainda mais depois que eu comecei a estudar logística,
Foi fantástico. Essa sua experiência era justamente sobre o que eu estava comentando, que é uma necessidade. A gente já sabe que é uma necessidade do serviço público, porque não é de hoje, por exemplo, que você ouve falar que está faltando medicamento no serviço público, entendeu? E aí você vai pensar nos problemas, é óbvio que vai aparecer esses problemas também que você citou, né? Então, são problemas que que estão ali recorrentes e não se apresentam soluções nesse sentido, né? Então, essa é a ideia. Né? Olha, a gente tem solução aqui, por exemplo, a gente, FAC no caso, né, e a gente tem essa solução para todos esses problemas na área de logística de vocês, podendo evitar todos esses problemas. E aí, vamos botar isso na prática, entendeu? Então, é uma questão de iniciativa. Né? A gente precisa, o quê? Nesse momento, celebrar o termo de parceria, para isso o apoio, né, da prefeitura. Tanto a gente pode celebrar um termo de parceria com o ente público, no caso, prefeitura, quanto pode celebrar o termo de parceria diretamente com os órgãos, isso aí vai ser pensado, no caso, né? Mas eu acredito que o ideal seria celebrar com o ente, no caso, o município de Rio Branco, e depois celebrar, tentar pensar nisso como projeto piloto e em seguida fazer isso com o Estado, né? Pelo menos a minha ideia inicial foi essa, mas assim, os rumos que isso vai tomar vai depender muito da negociação que vai acontecer a partir daí, né? Negociação que eu digo, pensando numa situação bem simples, é o quê? Qual que é o nosso produto a oferecer? Os estágios na área de administração e esse produto final, que são os relatórios, essa possibilidade de melhoria, né? Então, eu consegui atender a pergunta aí, Elias? Sim, muito boa. Eu gostei muito da resposta. Achei muito interessante porque é uma iniciativa que a gente precisa, né? Tanto, como eu falei, tanto o poder público precisa, né? A prefeitura municipal precisa, e nós também, como profissionais da logística, precisamos para ganhar essa experiência, né? Porque, usando aquela metáfora, né? É um jogador, ele não vai entrar em campo sem ter treinado, né? Ele não vai fazer muita coisa se ele chegar lá sem ter treinado. E isso é um projeto fantástico, uma iniciativa que a gente, como trabalhador da área da logística, tem que encabeçar e tem que defender. Eu acho muito importante e se você puder contar comigo, eu estou aqui disponível, né? Pode não ser de grande valia, mas a gente pode dar uma força aí. Agradeço. Todo apoio é o último, falando. E é importante, né, o Whindersson, eu acho que eu sempre falo isso para os alunos, né? Quer dizer, eu não sei você, mas eu fiz toda a minha formação foi em instituição privada, né? Eu paguei para fazer minhas 2 graduações, a minha especialização, o meu mestrado. Só no doutorado que eu consegui fazer para um órgão público, né? E eu falo para os nossos alunos que eles são privilegiados no sentido de não estar pagando porque, pô, se for fazer administração ou mesmo tecnologia em logística em qualquer faculdade por aí, você vai pagar 600 conto, 700 conto, 900 conto, dependendo de onde você vai fazer. E o pessoal ali está fazendo, né, numa instituição pública, ensino gratuito. E eu acho que é importante ter essa possibilidade de dar esse retorno para a sociedade. Afora a questão do estágio, afora, enfim, de você poder contribuir com a sociedade, contribuir com a sua cidade, contribuir com os órgãos públicos, no sentido de já que você tem esse conhecimento, e o Elias foi muito feliz, né, na comparação dele. Você vai estar treinando para a sua vida profissional, a gente já falou sobre isso, né? Você vai estar se preparando e colocando, exercendo, né, os conhecimentos, e vai ser como eu falei, um pontapé, para ficar na metáfora futebolística, um pontapé fantástico para a vida profissional, né? O Michael está dizendo ali que ele está em Belém e dizendo que todos os cursos da área de logística lá são pagos. Então, é realmente um privilégio, né? Você poder fazer sua formação numa instituição pública. No caso aí das instituições pagas, né? O benefício é claro, no caso, você paga para você ter o curso, né? Agora, pensando na instituição pública, qual que é o interesse do Estado em custear essa atividade formação desses profissionais? É porque o Estado precisa desses profissionais. Agora, em que área? Será que ele está fomentando a área privada? Será que ele tá pensando nele quando ele está fazendo essa situação?
Então, assim, desde a criação do órgão até a aplicação efetiva desses profissionais do mercado, a gente tem um caminho bem grande. E, às vezes, as pessoas, o foco das instituições se perde um pouco nesse sentido, né? E entender o interesse público dessa formação, por exemplo, numa instituição que é o IFAC, no caso, que é uma instituição pública, né? Então, assim, o alinhamento entre o interesse público, aqui a gente está falando de 3 instituições públicas, o IFAC, o CRA e o ente municipal, no caso, o estadual. As 3 instituições são públicas, as instituições têm fim social. Né? E quando você alinha nessa situação, eu acredito que todos têm a ganhar. Não há dúvida, na verdade. Não há dúvida que todos têm a ganhar. Sem dúvida alguma. Mais perguntas? A gente já está quase chegando a 1 hora de diálogos logísticos. Se não tiver mais perguntas, nós já vamos para o encerramento. Professor, só mais uma consideração. Posso falar? Diga, Elias. Não, é porque realmente esse sentido que nós temos que observar nas instituições públicas, que infelizmente ele tem se perdido, que é a ideia do benefício para a sociedade, né? E quando a pessoa ela ingressa num curso superior, ela tem que ter em mente de que, seja para a iniciativa privada ou para o setor público, ela vai estar devolvendo, de certo modo, em benefício para a sociedade. No caso do Estado, quando ele banca o estudo de alguém, né, na universidade pública, ele está esperando um retorno, com certeza. No caso da logística, por exemplo, às vezes a gente percebe que não acontece isso pelo próprio Estado, que não possibilita, né? Já que, como o Whindersson está dizendo, é um projeto que está sendo elaborado, que vai ter que ser trabalhado, né? Para que a própria prefeitura ou o próprio Estado possa aproveitar esses profissionais que estão sendo formados aqui dentro. E, enquanto isso, a gente tem que estar procurando a iniciativa privada, ou mesmo o serviço público, de outras maneiras, né? E como seria bom se a gente tivesse a compreensão não apenas do cidadão, do estudante, como também do próprio Estado, de você conseguir esse benefício, né, através do estudante, você conseguir resgatar esse investimento, como diz que a educação nunca é gasta, é sempre investimento, né? E aí seria uma forma de você resgatar esse investimento. Isso mesmo. Isso bem colocado. É o investimento, né? Está tendo aí esse retorno aí para a sociedade, de fato, de volta, né? Na aplicação desse serviço. Muito bem colocado, viu? Perfeito. Ótima colocação, realmente. Mais perguntas? Está todo mundo satisfeito? O Whindersson, vamos para finalizar. Quais são os próximos passos do projeto, então? Quais são os caminhos aí que o projeto segue, buscando aí alcançar a prática, colocar ele em funcionamento? Certo. Bom, assim, para a questão de formalização, a gente está aprovando ele no CRA, eu vou procurar defender ele na plenária, né, do CRA, a gente precisa da aprovação pelos conselheiros, né, a gente precisa também da aprovação da instituição do próprio IFAC, nesse sentido, né, para formalizar, e a partir de então a gente pode celebrar o termo de parceria com os órgãos públicos, né, que aí nesse sentido a gente já vai ter apoio das 2 instituições, celebra o termo de parceria com a prefeitura, e formaliza essas vagas entre a instituição de ensino e a prefeitura, que é quem vai fazer a contrapartida, né? Às vezes, acredito, nesse caso de estágio, ele vai ter remuneração também, né? É um ponto importante, né? Vai ter remuneração em relação a essa situação. E essa contrapartida é da prefeitura, então por isso o termo de parceria, né? Então está faltando essas etapas aí para a gente poder tirar do papel, né, e começar a contratar esses profissionais dentro dos cursos de logística aí do IFAC. Muito bacana. Eu fiz questão de convidar o Whindersson para esse Diálogos Logísticos, porque quando a gente expõe, né, a gente se compromete com o negócio, né? Quer dizer, quando está no campo das ideias, a gente pode mudar de ideia. Agora, a partir do momento que a gente divulga, a gente assume um compromisso aí de realmente trabalhar para isso. Eu tenho certeza que é verdade. Então, eu acho que assim,
É importante dizer, né? Quer dizer, todo mundo ganha, a gente já falou isso, acho que disponibilizar esse conhecimento, esse know-how, vamos colocar assim, da área logística para os órgãos públicos, municipais ou estaduais, vai trazer um ganho de eficiência. A gente sempre coloca isso nas aulas de logística, né? Quer dizer, o quanto uma logística correta, uma logística bem feita, bem planejada, bem organizada, os controles, etc., trazem uma eficiência extraordinária para as empresas e para as organizações. Quer dizer, é uma logística bem feita que vai fazer que o produto certo chegue no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. É isso que a gente quer levar para os órgãos públicos, é isso que a gente pretende levar para o serviço público de Rio Branco e, se Deus quiser, do Estado todo, dos órgãos do Estado. Fazer com que o cliente cidadão, como o índice colocou, receba o serviço ou os produtos no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. Eu acho que isso vai ser um ganho extraordinário, tanto para a prefeitura quanto para o governo do Estado. Whindersson, estamos encerrando, já estamos chegando a 1 hora de diálogos logísticos. Eu vou para as suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu agradeço aí pela oportunidade, né, de poder estar apresentando isso. A gente está aqui no momento de expectativa, né? A gente falou sobre todas as situações do que é possível o profissional da área de logística usar os conhecimentos dele e contribuir, né, para esse fim do Estado que é alcançado aí por diversas maneiras. Então, esse programa é uma das formas que isso possa acontecer. Mas é aquela coisa que a gente coloca sempre, né? Iniciativas como essa, elas surgem, na verdade, das necessidades, né? Então, assim, quando às vezes a gente olha para a dificuldade, por exemplo, e pensa, poxa, mas não tem, mas está faltando, mas poderia ter. Aí já muda um pouco o discurso. Poderia ter isso, poderia ter aquilo. Vamos fazer? Vamos fazer? Essa é a ideia. Sair do dizer que não dá para tentar, sabe? A gente está nessa fase agora de expectativa, vamos tentar tornar realidade, né? E assim, como você falou, quando a gente coloca público, né, a gente acaba assumindo um compromisso. Então fica aí os meus contatos aí com o César, quem quiser entrar em contato comigo, né, para poder acompanhar como até o final do ano em relação a essa situação, vai ser um prazer aí estar conversando com vocês, né, e podendo tá explicando para vocês a situação desse programa aí para estágio, certo? E fico à disposição. Agradeço pela oportunidade mais uma vez e estamos juntos. Eu quero agradecer ao Whindersson, agradecer a parceria do Conselho Regional de Administração, já é uma parceria antiga já, nós realizamos visitas lá à sede do Conselho com os alunos do Bacharelado de Administração, sempre tem alguém participando lá das Semanas de Logística, então nosso muito obrigado ao CRA pela sempre importante parceria, porque ela nos ajuda e nós estamos aqui à disposição para o que o Conselho Regional de Administração precisar, nós estamos também à disposição. Quero aproveitar esse finalzinho de diálogos logísticos para convidá-los para a semana que vem. Semana que vem a gente volta para o horário tradicional das 19 horas, e aí a gente vai ter como convidada Juliana Almeida, do Logística de Saias. Na semana passada, Whindersson, a gente teve pela primeira vez uma mulher, né? Difícil achar mulheres na logística, e aí houve até um comentário sobre a questão de um certo preconceito contra as mulheres na logística. Então, para a gente tratar do tema, a gente vai trazer então a Juliana Almeida, que é uma profissional de logística que tem até um movimento de logística de saia, para falar um pouquinho da sua experiência e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com os nossos alunos. Muito obrigado, Whindersson, mais uma vez. Muito obrigado pela sua generosidade, pela disponibilidade de compartilhar aqui com a gente. Obrigado por encabeçar esse projeto e tocar em frente esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para
não só os alunos do Instituto Federal do Acre, mas, como eu falei, para os órgãos públicos da nossa cidade e do nosso estado. Muito obrigado, um bom fim de tarde a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.